Boa noite, pessoal. Novamente, sejam todos bem-vindos ao nosso pré-congresso, né? A última palestra do nosso pré-congresso. A semana que vem nós temos o nosso congresso, do dia 24 ao 28, o nosso simpósio virtual, né, GitLab. Eu sou a Ana Carla, sou consultora técnica e científica do GitLab. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Patrocinadores Master, Hermes Pardini, Shift, Jane, Autolac, Eco, Worklab. Patrocinadores Prata, Centerlab, Abbott, Cerstedit. E os nossos apoiadores LabRede, Sabin e Platplace. Muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, os nossos patrocinadores. E essa última palestra, nós temos a presença do Dr. Jedson. Muito boa noite para todo mundo. Numa sexta-feira, happy hour, 8 da noite, com frio gigantesco, pelo menos aqui em São Paulo, nós estamos aqui com 7 graus. Mas bom, vamos lá. Doutor, se o senhor me permitir, eu gostaria de apresentar o currículo do senhor. Ok. O Dr. Jedson Novaes, ele é biomédico, mestrado em doenças infecciosas pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, e atuou no período de 1996 a 2016 no Grupo Fleury, na área de análises clínicas, na função de assessor científico em imunologia e hematologia, controle de qualidade, desenvolvimento e implantação de novos métodos, otimização de processos e ministrando treinamento técnico e científico. Atualmente, o Dr. Jedson atua como gerente de produtos Sebia. É assim que se pronuncia, doutor? Ok. Isso mesmo? Obrigado, Ana. Só um recadinho antes do senhor começar. Pessoal, lembrando que as nossas palestras, elas ficam gravadas, certo? Elas ficam no nosso simpósio, no site do nosso simpósio virtual, certo? Até a Cibele aqui está perguntando, a Célia, todas as palestras nossas ficam disponíveis no site do simpósio. Eu vou deixar depois aqui para vocês o link do site do simpósio, onde tem as inscrições também para o nosso simpósio. E lembrá-los também que após a finalização da palestra do Dr. Jedson, nós temos o sorteio da nossa noite, certo? Muito obrigada, doutor. A palavra é contigo e uma ótima palestra a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite da GitLab, do relatório Pardini, pelo convite. Eu vou tentar ser sucinto. As gnopatias monoclonais, assuntos relacionados à mieloma múltiplo são bastante extensos, tem muitos detalhes, mas eu tentei fazer um resumo para quem atua em laboratório e trabalha com diagnósticos das gnopatias monoclonais, algumas dicas e alguns exemplos que são bastante valiosos dentro do laboratório, na bancada, principalmente para aqueles que fazem a análise dos gráficos de eletroforese. Então, vamos fazer uma pequena introdução para a gente lembrar qual que é o nosso protagonista, né? De quem que a gente está falando, o que são essas gamopatias monoclonais. Então, a gamopatia monoclonal, por que chama gamopatia? Porque a gamopatia ela é uma doença oncohematológica, a principal delas é o mieloma, que se caracteriza pela proliferação de uma massa tumoral, que no caso são os plasmócitos, que começam a secretar numa velocidade muito maior do que habitual, do que normalmente, porque são células alteradas, as imunoglobulinas, ou os anticorpos. Então, lembrando aqui a molécula de anticorpo, ela é composta por... Deixa eu pegar aqui duas cadeias pesadas, que determinam a classe da imunoglobulina, uma GG, OGA, GM, GD ou GE, e duas cadeias idênticas leves, que determinam o tipo da imunoglobulina, se ela é capa ou lambda. Essas moléculas, essas proteínas, elas são decorrentes do linfócito B, que amadurece
se diferenciando em plasmócito, e quando eles são estimulados pelo sistema imune, eles produzem essas imunoglobulinas ou estes anticorpos. Então, a gente tem aqui 10 combinações possíveis, formadas pelas cadeias leves e cadeias pesadas, né, que vai dar origem às moléculas de anticorpo, uma GGA, IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgG lambda, e assim por diante. E lembrando que os plasmócitos são os responsáveis pela produção dessas imunoglobulinas. Elas são produzidas num paciente, num indivíduo normal, de uma forma policlonal. Isso significa que vários plasmócitos produzem essas imunoglobulinas, produzindo um gráfico como este, que é um gráfico considerado normal, que a gente vai ver nos slides seguintes. Quando a gente tem uma transformação maligna, no caso de um mieloma múltiplo, a gente tem uma proliferação dessas células, formando uma massa tumoral. Essa massa tumoral, composta por plasmócitos idênticos, que são clones de uma mesma célula, ele vai produzir uma imunoglobulina de mesmo tipo, ou seja, um plasmócito é responsável pela produção de apenas um tipo de imunoglobulina. Se aquele plasmócito sofre uma transformação maligna, se transforma numa massa tumoral e começa a secretar uma quantidade de proteína muito grande, aquela proteína de um tipo... Por isso que a gente observa no gráfico o pico, que a gente chama de pico monoclonal. Então, a gente tem a classificação dessas gliomopatias monoclonais. Elas podem ser assintomáticas, no caso, tem duas principais, que é a gliomopatia monoclonal de significado indeterminado, e o mieloma assintomático, ou mieloma latente. Aí a gente entra nas gliomopatias malignas, que são sintomáticas, que incluem principalmente o mieloma, a macroglobulinemia de Waldenström, plasmocitoma solitário e outras síndromes proliferativas. E essas gliomopatias monoclonais, elas podem também ter origem secundária, que não está relacionada a nenhuma doença oncohematológica. Elas são oriundas, elas são decorrentes de uma outra doença de base, como doença autoimune, infecções crônicas, deficiência imunológica primária ou secundária, e alguns cânceres de origem não linfóide. A etiologia dessas imunoglobulinas em pacientes recém-diagnosticados é bastante importante, porque esse caso demonstra que um estudo de 1.500 pacientes na Clínica Maio, se vocês notarem aqui, as gliomopatias monoclonais de significado indeterminado, ela corresponde a 51% dos pacientes. Ou seja, 51% dos pacientes contém aquele componente monoclonal, aquele pico monoclonal na eletroforese de proteína, porém não tem sintoma nenhum. Né? E ele tem uma chance, ao longo do tempo, principalmente ao decorrer do envelhecimento, de aumentar a chance dele adquirir uma doença maligna. Então, por isso que, hoje em dia, a gente recomenda, a partir dos 40 anos, que o indivíduo faça eletroforese de proteína como se fosse um hemograma. Então, 75% dessas doenças correspondem à gliomopatia monoclonal de significado indeterminado, do mieloma assintomático, e 18% corresponde ao mieloma. Então, a prevalência dessa gliomopatia monoclonal de significado indeterminado na população geral é de 2%. Pode ser encontrado em pacientes com mais de 60 anos, tá? E a sua prevalência ela vai aumentando conforme a pessoa vai ficando mais idosa. Né? A gente encontra também essas gliomopatias monoclonais em pessoas mais jovens, apesar de ser raro. A partir dos 40 anos já tem uma pequena chance de a gente achar essas gliomopatias monoclonais nesses pacientes. E a chance dessas doenças assintomáticas se transformarem no mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo. Quais são os testes de triagem para o mieloma múltiplo? O hemograma,
Anemia, geralmente se apresenta com anemia, VHS aumentado, a lâmina dos fregaços sanguíneos, a gente observa ruídos, hiperias. Outro teste de triagem muito importante é o raio-x, a ressonância magnética. A doença, o mieloma múltiplo, ele é chamado de, essa palavra múltipla, ela vem porque ela atinge a medula óssea de todos os ossos, como vocês podem ver aqui, olha, no crânio, no ombro, na pelve. Então, ela pode, essas massas tumorais, elas se espalham pelo corpo. E como que a gente classifica o mieloma múltiplo? E como a gente diferencia ele das outras doenças assintomáticas, como o MGUS e o mieloma sintomático? Pela concentração de proteína monoclonal, geralmente o mieloma múltiplo, a quantidade desse pico monoclonal ele é maior que 3 gramas por decilitro. As células plasmáticas, ou seja, os plasmócitos em medula óssea, geralmente é maior que 10%. E o dano em órgão final, que é o CREB, que eu vou explicar agora nesse próximo slide. O CREB significa a dosagem de cálcio, então o paciente com hipercalcemia, ele tem uma creatinina aumentada, ele pode ter uma insuficiência renal, anemia e as lesões ósseas, que vocês observaram naqueles slides de imagem. Então, qualquer um desses fatores, ou do cálcio, ou da creatinina, anemia, ou lesões ósseas, junto com a quantificação dos picos monoclonais, ele já pode ser classificado como mieloma múltiplo. Hoje, a gente tem uma classificação nova, porque tem os outros eventos que definem mieloma, que também, além da creatinina, do cálcio, do hemograma e das lesões ósseas, a gente pode também classificar como mieloma múltiplo e começar o tratamento quando a relação cadeia leve livre estiver alterada, acima de 100, quando a gente tiver mais que uma lesão óssea focal em ressonância magnética, ou acima de 60% de células plasmáticas. Basta uma dessas situações, a gente já pode definir ter o paciente como portador de mieloma múltiplo e iniciar o tratamento. A questão aqui é a progressão de cada marcador. E agora vamos entrar no que interessa, que é a eletroforese de proteínas. Então, a gente tem dois tipos, a eletroforese em gel, que hoje a gente já não utiliza mais, porque hoje a gente usa métodos automatizados e muito mais sensíveis, que é a eletroforese capilar. A grande maioria dos laboratórios já utilizam essa técnica. E aqui a gente está demonstrando um perfil eletroforético normal, contendo todas as imunoglobulinas, albumina migrando aqui, em alfa-1 migrando alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-1 estripsina, em alfa-2 a gente tem as globulinas que migram a aptoglobina, a alfa-2 macroglobulina, em beta-1 a transferrina e a hemopexina, em beta-2 migra o complemento mais a IgA, a hemoglobina A migra nessa região, e o restante das imunglobulinas vai migrar na região de... Como muitos acreditam, o componente monoclonal ele não se restringe apenas na região de gama-globulina. Você pode observar o componente monoclonal a partir da região de alfa-2. Então, lembrando aqui o slide de como a gente tem essa progressão monoclonal, que a gente está produzindo nessa célula com aumento de plasmócitos, uma hemoglobina IgA, kappa, formando um pico, e a característica desse pico, em geral, ele é de base estreita e bem pontiagudo. Essa é a diferença de uma situação normal ou de uma hipergamaglobulinemia, como está representado aqui nesse slide. Quando você tem uma hipergamaglobulinemia, por conta de uma infecção, você vai ter uma base bem alargada e o pico arredondado. O contrário acontece com o componente, ou o pico, ou a proteína monoclonal.
Ele vai ter uma base bem estreita e um pico pontiagudo. Ao lado aqui, estão representadas as fixações de cada uma das situações. Neste caso, é um componente monoclonal de classe GN tipo lambda. Bom, lembrando a etiologia dos picos monoclonais, a gente já viu, as gamopatias monoclonais significado indeterminado, mieloma silencioso, e as gamopatias malignas. A principal delas é o mieloma múltiplo. E as gamopatias secundárias, que não são aquelas decorrentes de uma transformação maligna, de um câncer, mas sim de doenças de base, como doença autoimune, infecções, imunodeficiência e alguns cânceres não linfóides. Então, aqui o mieloma múltiplo representado, o componente monoclonal, vários plasmócitos nessa lâmina, estregaço de medula óssea, e o mieloma múltiplo, ele compõe 10% de todas as doenças hematológicas, é a segunda mais frequente hemopatologia, depois do linfoma não Hodgkin, 1% do total de cânceres, e a frequência maior é em pessoas acima dos 67 anos, né, mas a gente pode encontrar em pacientes de 40 anos, acima de 40 anos, numa frequência de 2%, e as imunoglobulinas que são envolvidas na doença do mieloma múltiplo são principalmente a IgG, seguida da IgA, raramente IgDs e IgE. IgM também. A IgM geralmente é doença de Waldenström. E de 15% a 20% dos mieloma múltiplos, eles são de produção de cadeia leve somente. Então, aquela molécula que eu expliquei para você, a molécula da hemoglobina, o plasmócito só vai produzir a fração da cadeia leve livre, que a gente chama. Então, a triagem para as gamopatias monoclonais, ela é feita pela eletroforese de proteínas séricas, confirmação desse componente monoclonal por imunofixação. Depois a gente pesquisa as proteínas de Bence Jones, que são as cadeias leves livres na urina, e a quantificação das immunoglobulinas e as cadeias leves livres no soro. Como que a gente identifica essas imunoglobulinas monoclonais na eletroforese de proteína sérica? Primeira coisa, presença de pico ou distorção na região de gama. Presença de pico adicional ou distorção adicional em beta-1 ou beta-2. A beta-2, quando ela está maior que beta-1, sem contexto inflamatório, porque no contexto inflamatório você vai ter um aumento de beta-2, mas acompanhado com aumento de alfa-1 e aumento de alfa-2. Se a beta-2 estiver aumentada isoladamente, já é uma suspeita de um componente monoclonal migrando ali em beta-2. Aumento isolado ou não de beta-1, sem a presença de soro imunizado ou anemia por deficiência de ferro, porque nessas duas situações a gente também vai ter um aumento de beta-1. Então, descartado a hemólise e anemia por deficiência de ferro com beta-1 aumentado, suspeita-se de um componente monoclonal migrando aí em beta-1. E a alfa-2, o valor de alfa-2 acima do valor de referência do paciente, sem contexto inflamatório. Então, a gente pode obter várias informações através da eletroforese de proteína sérica. A gente confirma o diagnóstico patológico em associação com inflamação, hepatite, os perfis cirróticos e nefróticos, identifica a presença de imunoglobulina monoclonal quando se suspeita de mieloma múltiplo com sinais clínicos. A gente detecta o mieloma sintomático precocemente e monitora também a evolução e o tratamento da doença. Através da eletroforese de proteína, você vai detectar as anomalias quantitativas e qualitativas. Então, vamos lá. Este é um perfil normal de eletroforese de proteínas, onde você tem todas as frações dentro do valor de referência
não tendo nenhuma deformação nessas frações. Então, a gente tem aspecto gaussiano na região de gama-globulina. A gente tem uma distribuição heterogênea dessas imunoglobulinas, formando um aspecto gaussiano. Né? Vocês lembram da curva de Gauss? É exatamente isso. Quando você tem alguma alteração quantitativa, geralmente os sistemas que identificam, o software identifica esse aumento, porque você insere no equipamento os valores normais, então ele te indica com sinais de maior e menor o que está aumentado. Então, facilmente você pode detectar as alterações. E no perfil inflamatório agudo, quais são os achados no perfil eletroforético? A gente tem uma diminuição de albumina, um aumento de alfa-1 e alfa-2, devido ao aumento da urosomicose, da alfa-1, estrepsina e aptoglobina, que são proteínas de fase aguda, de infecções de fase aguda, elas aumentam. Então, por isso que a gente tem perfil inflamatório. Nesse caso, a gente não segue a investigação para um mieloma múltiplo. Então, primeiramente, a gente pede para o paciente retornar dali 3 meses depois que ele tratar essa inflamação. Aqui a gente tem também um perfil inflamatório crônico, que temos a diminuição da albumina, o aumento das globulinas alfa-1 e alfa-2, e um aumento policlonal das ganoglobulinas. Também um perfil como esse não requer investigação adicional. A gente solicita um novo teste depois de 3 meses, depois do tratamento. Então tem um aumento aí de IgA em beta-2 e IgG em gama. A gente também detecta a síndrome nefrótica. Característica principal da síndrome nefrótica é a diminuição bastante elevada, bastante grande da proteína total. Então, a proteína geralmente está abaixo dos 6 gramas por decilitro. Diminuição de albumina, aumento das globulinas em alfa-2, devido ao aumento das alfa-2 macroglobulinas. Essa é uma característica bastante frequente nas síndromes nefróticas. Então, quando a gente se depara com um gráfico como esse, a gente tem que pesquisar para ver se o paciente é um paciente renal crônico. Caso contrário, a gente pede uma fixação para descartar algum tipo de componente monoclonal migrando nessa região. A gente também tem na síndrome nefrótica a presença de lipoproteínas que migram junto com a albumina, dependendo de grau de lipemia, é o tamanho do pico adicional que a gente vai encontrar na albumina, que são 2 exemplos. E também no perfil cirrótico, a gente tem um aumento da gama das imunoglobulinas, um aumento policlonal e um aumento de IgA em beta-2, formando uma ponte que a gente chama de ponte beta-2 gama. Então, nesse caso, a gente olha para os outros exames do paciente, TGO, TGP, gama-GT, para verificar se há alguma insuficiência hepática. Se tivesse, se corroborar com doença hepática, a gente para a investigação. Caso contrário, solicita uma imunofixação. Tem os casos de hipogamaglobulinemia. Esses casos estão associados à imunodeficiência parcial ou total, doença de cadeias leves livres ou mieloma não secretor. E se essa causa for desconhecida, a causa da hipoglobulinemia, da hipogamaglobulinemia, a gente deve recomendar a pesquisa na urina, porque em muitos casos de mieloma múltiplo de cadeia leve, a gente tem queda de proteína, diminuição de proteína total, uma hipogama, e nós encontraremos o componente monoclonal e essa proteína monoclonal na urina. Isso é bastante importante recomendar a pesquisa dessa proteína na urina. Aqui a gente tem uma hipergama, que pode acontecer em casos de inflamação, cirrose, infecções subagudas ou crônicas. A bisalbuminemia, ela pode acontecer por alguma variação genética da albumina,
que é a bisabinolemia clássica, mas também por outras causas, como pancreatite aguda. As lipoproteínas, elas migram também junto com a albumina. Pigmentos biliares, então, quando a gente observar esse aspecto na albumina, a gente tem que olhar o soro para ver se ele não está ictérico. E também produtos de raio-x, de contraste de raio-x, pode também causar um aspecto de bisalbuminemia. Então, aqui nos próximos slides, a gente tem outros exemplos de um pico extra na albumina, também são as mesmas causas, né? A única que se exclui nesse caso é a bisalbuminemia clássica, que é por variação genética. Então, essas aqui são as várias formas de pico extra em albumina que a gente também as mesmas causas. Lembrando que na albumina e na alfa-1 a gente não tem a migração da proteína monoclonal. Aqui também, a gente tem aqui, bom, a fração adicional em alfa-2. A fração adicional em alfa-2 ela pode acontecer em amostra hemolizada, olhar o aspecto do soro, impedir nova coleta, se tiver algum grau de hemólise nesses soros. Fenótipos específicos de aptoglobina, a gente pode ter uma mutação genética na aptoglobina que migra nessa região, né, causando um pico duplo aí na região de alfa-2, e a presença de uma imunoglobulina monoclonal com uma mobilidade mais anódica. Pode acontecer, apesar de raro, né, a gente já tem muitos casos de mieloma múltiplo, cujo pico monoclonal ele está em alfa-2. Então, aqui está um exemplo aqui de uma amostra hemolizada, dividindo a alfa-2, aumentando a beta-1, distorcendo o gama, que a gente não deve aceitar no laboratório amostras hemolizadas. Fração adicional em alfa-2, decorrente de fenótipos variantes de aptoglobina. E um caso de uma imunoglobulina monoclonal migrando aqui na região de alfa-2, produzindo dois picos. Certo? Alterações também em alfa-1. Quais são as possíveis causas deste aumento? Deficiência de ferro, por aumento de transferrina, amostra fortemente hemolizada, como a gente viu no slide anterior aqui. Deixa eu voltar. Olha, beta-1, super aumentada, decorrente da hemoglobina. E a própria imunoglobulina monoclonal, decorrente de uma doença de mieloma múltiplo, né? Por isso que, nesses casos, descartado a hemólise e a deficiência de ferro, a gente sugere uma imunofixação para confirmar esse componente monoclonal. E pico duplo. O pico duplo ele pode aparecer pela presença de imunoglobulina monoclonal, alguns fenótipos variantes de transferrina. Então, em todos esses casos, a gente recomenda a imunofixação para descartar ou não um mieloma múltiplo. Então, aqui tem as alterações em beta-1, essa primeira figura que mostra um aumento de beta-1 e aqui um pico extra em beta-1. São todas essas alterações que precisam ser investigadas. Beta-2, ela aumenta em quais situações? Ela pode ter um pico extra na presença de fibrinogênio, então a gente não deve aceitar plasma. Eletroforese de proteína sempre deve ser realizada com soro, porque o tratamento com anticoagulante pode produzir fibrinogênio que interfere na amostra. Ela pode estar dividida aqui, o pico extra pode ser decorrente à própria imunoglobulina monoclonal da doença, e uma resposta inflamatória, onde a gente vai ter a presença do complemento C4. E também um produto de contraste de raio-x. Então, este caso é um caso que a gente observa
fibrinogênio, esse caso foi pesquisado, ela foi feita uma imunofixação que deu negativa, então esse pico extra não é um componente monoclonal, e sim o fibrinogênio interferindo aqui na corrida eletroforética. Tá? Por isso que a gente fez a imunofixação. Nesse caso, a gente observa aqui uma pequena deformação no ombro aqui na beta 2. A gente faz também uma imunofixação para descartar. E, em caso de proteína C reativa aumentado, um perfil inflamatório. Então, toda vez que a gente observar aumento de alfa-1 e de alfa-2, que são comuns no perfil inflamatório, junto com a deformação em gama, essa deformação em gama, jamais a gente vai saber o que pode estar ocorrendo, o porquê dessa deformação. Em geral, a gente desconfia de um componente monoclonal. Para isso, descartar essa suspeita fazendo imunofixação. Mas isso aqui é apenas para lembrar que PCR acima de 200 mg por litro pode alterar a região de gama, dando uma falsa impressão de um componente monoclonal. E nesses casos, a gente recomenda uma imunofixação para descartar. Bom, agora a gente está vendo aqui nesse gráfico uma imunoglobulina, uma forte imunoglobulina na região, tá? Bem característico do mieloma múltiplo. Lembra que a gente viu nos slides anteriores a característica do pico monoclonal, uma base bem estreita e um pico pontiagudo. Sugere a imunofixação. Outro componente monoclonal, na região de gama, característico da doença. Uma distorção em gama. Isso aqui a gente não tem um perfil inflamatório associado, então muito provavelmente essa deformação em gama é decorrente da imunoglobulina monoclonal. Então, nesses casos, a gente sugere imunofixação e identifica esse componente monoclonal. Aqui é uma distorção fraca em gama. Note que ele perdeu aquele aspecto gaussiano, né, simétrico, ele está deformado aqui na pontinha. Isso aqui é bem característico de uma imunoglobulina monoclonal. Deve ser quantificada e deve se sugerir para o médico uma imunofixação. Também outro exemplo de um componente monoclonal na região de gama. Necessário fazer imunofixação ou imunotipagem. Aqui a gente tem um componente monoclonal em beta 2. Tá? A gente não tem uma resposta inflamatória. Lembre-se que na resposta inflamatória a gente tem alfa-1 e aumento de alfa-2. Nós não temos essa situação nesse caso. A gente tem um aumento isolado de beta 2 que indica um componente monoclonal. E aqui a sensibilidade da técnica de capilaridade, que ela pode detectar componentes monoclonais de até 0,18 gramas por decilitro. Isso é muito pouco. Note que quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver que esta região de gama, ela não está com aquele aspecto gaussiano, ela tem tipo de uma ponta aqui na frente, aqui em cima. Nesse caso também, a gente tem uma leve, uma discreta distorção em gama. Isso é indício de um componente monoclonal. Isso aparece muito em final de tratamento, quando o paciente está quase em remissão. Não tem recursos da tecnologia de capilaridade, que você pode dar o zoom, você pode... Aqui a gente consegue, com o zoom, detectar as alterações aqui na região de gama, indicando, né, que essas alterações, muito provavelmente, são decorrentes de algum componente monoclonal muito pequeno que esteja aqui migrando. Então, a gente também sugere a imunofixação. Também a gente pode quantificar, a gente tem que quantificar as immunoglobulinas monoclonais, na eletroforese de proteína sérica. A quantificação é muito importante e ela sempre é expressa em gramas por decilitro, pessoal. Não existe quantificação de componentes monoclonais por percentual.
para o médico, para o acompanhamento clínico, a unidade utilizada em gramas por decilitro. Então, a gente requer de uma quantificação da proteína total, de uma dosagem da proteína total, que é feita por uma outra metodologia. Esses resultados são exportados para o equipamento de eletroforese e ele mesmo faz o cálculo e converte para grama por decilitro. Isso é bastante importante. Então, a gente tem duas maneiras de fazer a quantificação do componente monoclonal. Então, até a linha de base, ou de vale a vale, isso o laboratório, o serviço opta da melhor forma, como ele preferir, lembrando que o laboratório que usa um tipo de quantificação, como, por exemplo, da linha de base até o pico, ele deve utilizar essa quantificação para todos os pacientes, não pode ter diferenças gritantes entre uma quantificação e outra. Então, é sempre obrigatório utilizar o mesmo modo para o acompanhamento dos pacientes, certo? E essa quantificação, ela é muito importante para classificar o mieloma, para a gente diferenciar os mielomas, as doenças, as granulopatias assintomáticas do próprio mieloma múltiplo, para definir o estágio da doença, se é o estágio 1, 2 ou 3, para monitorar o aumento da doença maligna ou a evolução de um estágio de uma doença não maligna para uma doença maligna, e para ter informação sobre a resposta ao tratamento. E aqui, concluindo a nossa aula, a gente tem os padrões oligoclonais, que geralmente causam bastante confusão nos laboratórios. O que são esses padrões oligoclonais? São múltiplas bandas, picos estreitos, geralmente em quantidade maior que 2 picos, bem fracos, que eles são decorrentes de subclasses de imunoglobulinas que podem acontecer em várias situações, em reações autoimunes, em doentes sob tratamento imunossupressor, doenças infecciosas. Então, a gente pode observar na região de gama essas várias distorções. E a gente fica na dúvida se isso são esses componentes, pequenos componentes monoclonais, são decorrentes de uma infecção ou de uma doença autoimune, ou se é uma imunoglobulina monoclonal do mieloma múltiplo polimerizada, porque as imunoglobulinas de classe de classe GM, IgA e as cadeias leves lambda e kappa, elas polimerizam, produzindo vários fragmentos e dando esse aspecto oligoclonal. Neste caso, a gente tem que fazer um tratamento da amostra para poder descartar um perfil oligoclonal de um componente monoclonal único. Então, a gente vai observar na região de gama este perfil de vários picos. Aqui outro exemplo. Outro exemplo, junto com uma hipergama-globulinemia, que a gente tem 3 alterações, imunofixação. E, por fim, a imunofixação sérica, que a gente utiliza para tipificar essas imunoglobulinas monoclonais, para dizer qual é a classe e qual é o tipo. Nesse caso aqui, a gente tem os exemplos. Então, a gente tem aqui essa imunofixação, é uma corrida eletroforética, onde a gente repete essa corrida do mesmo paciente em 6 canais, em 6 pistas, e trata com antissoros específicos, nesse caso com antissoro anti-GG, anti-GA, anti-GM, anti-kappa, anti-lambda, e onde a gente observar uma marcação bem focalizada, uma banda estreita e bem forte, é o componente monoclonal, que corresponde àquele pico que a gente observou na eletroforese de proteína. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma IgG lambda bem forte. O que está aqui do lado são as imunoglobulinas normais, que é o fundo policlonal. Nessa segunda imagem, nós temos aqui um componente monoclonal IgM, lambda. E nessa terceira imagem, temos um componente monoclonal bem fraco, IgG, kappa. E a identificação da proteína de Benson Jones. O que são proteínas de Benson Jones? É a
presença da cadeia leve livre isolada na urina. Então, a gente tem aqui uma imunofixação onde a gente teve somente a capa, sem nenhuma correspondência com as cadeias pesadas. Nesse caso, a gente deve suspeitar de duas situações. Ou uma IgE ou uma IgD, que a gente não utiliza esses antissoros, ou uma cadeia leve livre. Para a cadeia leve livre, a gente tem antissoros específicos. Nesse caso aqui, a gente confirmou a presença da cadeia leve livre. Então, aqui no caso, a gente tem uma cadeia leve livre capa. Por que é importante detectar a proteína de benzidiones na urina? A gente viu nos slides anteriores que 10 a 20%, de 15 a 20% dos mielomas múltiplos são de cadeia leve livre. E os mielomas livres, eles têm um mau prognóstico, a doença é muito mais grave. Então, é muito importante a gente pesquisar essa molécula na urina. E é isso, pessoal. Eu dei uma pincelada, mostrei alguns exemplos, os principais exemplos. Né? Se a gente fosse aprofundar em todas as situações, as exceções, a gente teria que fazer mais umas 3 aulas aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Oi, Jetson? Alô? Oi, meu som falhou aqui, sumiu. Não tem problema. Jetson, então, eu gostaria de agradecer a sua participação, né, em nome do GipLab. Nós temos algumas perguntas, tá? Que o pessoal colocou aqui, deixa eu só localizar para te fazer, por favor. Rosiane. A Rosiane pergunta o seguinte: B2, microglobulina elevada, 3,795, leva ao aumento da beta-2 na eletroforese? Qual que é o valor que ela disse? B2. Beta-2 macroglobulina. Isso, microglobulina elevada, o valor 3,795, leva ao aumento de beta-2 na eletroforese? Não, que a beta-2, o que migra ali pode migrar o C4, o complemento, o C3 e a própria imunoglobulina monoclonal. Nesse caso, não. A Rosiane ainda pergunta, né, que ela quer compartilhar a aula. A aula vai estar gravada, Rosiane, no site do simpósio, tá? Eu já passei para vocês o site, e se precisar, você procura, eu passo de novo. Muita gente agradecendo, Jedson, excelente sua palestra. Então é isso, eu agradeço muito a você, em nome do GipLab, dos diretores, a sua presença, a sua participação, contribuiu muito positivamente para o nosso pré-congresso, e espero que tenhamos novas oportunidades de troca de conhecimento juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, e estou à disposição para outras oportunidades aí. Muito obrigado. Boa noite. Certo, Jéssica. Semana para todos, obrigada, né, pessoal? Até logo. Obrigada, boa noite. Bom, pessoal, então, com a finalização do nosso pré-simpósio, né, pré-congresso, fechamos com chave de ouro, com eletroforese de proteínas, e agora vamos ao nosso sorteio, né? Temos 27 participantes na sala. Vamos lá. Também é um brinde ofertado pelo GipLab, e o número sorteado foi o número 27, o último novamente. Eu vou compartilhar na tela para vocês, ó, para vocês verem, tá? Ó, sorteado agora às 8h48, certo? Então, o último da sala, que é o número 27, vamos ver quem é. Yara Rezador. Yara, por gentileza, entre em contato comigo para que eu possa pegar seus dados para te presentear com um brinde, certo?
Bom, pessoal, então, em nome do GipLab, em nome dos diretores, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nas nossas palestras satélites, no nosso pré-simpósio, né, pré-congresso, e convidar a todos para participar do nosso congresso do dia 24 ao dia 28, certo? No site do congresso tem toda a nossa programação, que está fantástica. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Master, Prata e Apoio. E estou à disposição para que vocês precisarem. Muito obrigada, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana.